Prevenção do suicídio na infância e adolescência em um mundo pós-Covid. Desde que a pandemia começou, a Organização Mundial da Saúde vem alertando sobre o risco do aumento da depressão e problemas de ansiedade. Então, casos limítrofes e intensos tendem a se agravarem durante uma situação pandêmica como a que ainda estamos vivendo, de inúmeras incertezas de toda a ordem. E, como a Organização Mundial da Saúde havia previsto, houve um aumento do suicídio em todas as faixas etárias. Então, aqui especificamente, eu dedico à prevenção do suicídio na infância e na adolescência. Como sobreviver a uma realidade acachapante, que não deixa espaço para dúvidas, irrefutável, indiscutível, incontestável, esmagador, arrasador, evidente, absoluto, irretorquível, irrecusável, cabal. É muito importante que as pessoas estejam conectadas umas às outras, atentas aos sinais de alerta e como reagir para prevenir o suicídio. Mesmo nestes momentos de maior distanciamento físico, as pessoas podem manter vínculos sociais e cuidar da saúde mental. Esse documento, ele foi feito meados da pandemia, né? Começou em 17, 19 de março de 2020, passamos aí 2021 e entramos no ano de 2022. Com uma melhora muito grande dos casos em função da vacinação em larga escala. Nós estamos num movimento já, claro, pós-pandêmico, mas ainda não foi decretado oficialmente essa nova realidade. O impacto da pandemia, nós estamos numa lógica, de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, de uma lógica de redução de danos. Um dos grandes problemas que as crianças e os adolescentes tiveram com o afastamento da escola foi justamente o agravamento dos casos de depressão e de ansiedade, sendo que ansiedade maior na infância e depressão na adolescência. E quando a gente fala de depressão, a gente fala também de um maior índice de suicídio ou tentativa de suicídio. Então, aqui é parte desse documento que foi amplamente divulgado, consequências do estresse devido à pandemia para o desenvolvimento infantil. 36% das crianças desenvolveram uma dependência excessiva dos pais. 32% tiveram um agravamento dos quadros de desatenção. 29% um aumento da preocupação. 21% problemas de sono. 18% falta de apetite. 14% pesadelos. E 13% desconforto e agitação. E manter rotinas no ambiente doméstico dão segurança à criança. Algumas atividades que ajudam a estruturar o dia e estimulam a interação com a criança. Então, o distanciamento social, ele é diferente do isolamento social. O estresse tóxico pode causar hiperatividade nos circuitos neuronais que controlam as respostas de medo, provocando a interpretação no cérebro de ameaça, que pode levar a respostas de agressão como defesa. No contexto da pandemia, as crianças e os pais estão lidando com situações altamente estressoras que ameaçam a capacidade de enfrentamento mais adaptativo.
a saúde mental e pandemia de Covid-19, né? É possível dividir as consequências da pandemia em 4 ondas. A primeira onda se refere à sobrecarga imediata sobre os sistemas de saúde em todos os países que tiveram que se preparar às pressas para o cuidado dos pacientes graves infectados com Covid. A segunda onda está associada à diminuição dos recursos na área da saúde e outras condições clínicas agudas. A terceira onda tem relação com o impacto da interrupção dos cuidados da saúde de várias doenças crônicas. E a quarta onda inclui o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico provocados diretamente pela infecção ou por seus desdobramentos secundários. Essas informações estão no site do Ministério da Saúde. A grande questão é que muitas crianças e adolescentes tiveram um contato em massa com o luto, né, o luto coletivo. O distanciamento social alterou padrões de comportamento da sociedade com o fechamento de escolas, a mudança dos métodos da logística, de trabalho, de diversão, minando o contato próximo entre as pessoas, algo tão importante para a saúde mental. Por outro lado, o convívio prolongado dentro da casa aumentou o risco de desajustes na dinâmica familiar. Somam-se a isso as reduções de renda, o desemprego, que pioram ainda mais a tensão sobre os familiares. E ainda as mortes de entes queridos em um curto espaço de tempo, juntamente à dificuldade para realizar os rituais de despedida, dificultando a experiência de luto e impedindo a adequada ressignificação das perdas, aumentando ainda mais o estresse. Um dos temas mais difíceis é justamente falar sobre o suicídio, porque envolve um tabu. Falar de suicídio é um tabu, inclusive, dentre os profissionais de saúde. Pessoas que tentaram o suicídio e não conseguiram ir a cabo em hospitais sofrem um preconceito por boa parte dos profissionais, porque muitos estão ali no front da batalha, arriscando as próprias vidas, enquanto que uma pessoa está não valorizando a sua própria vida. Então, isso dificulta também a ajuda por parte dos profissionais de saúde em ajudar quem não quer se ajudar, quem se agrediu. Isso nós estamos falando de um adulto. Agora, falar de uma criança e de um adolescente envolve ainda questões até mais complexas, porque com certeza tem aí atrás dessa criança um pai, uma mãe, um irmão, um avô. E como acioná-los, né? Então, estudos comprovam que quase metade dos incidentes envolvendo crianças é considerada tentativas de suicídio. No entanto, seus pais responsáveis têm dificuldade de perceber as pistas deixadas pelos seus filhos, não identificando esses avisos como idealização de tentativa de suicídio. 90% das pessoas que tentam um suicídio ou consumem um ato antes comunicam sua intenção suicida aos familiares e amigos. Há discretamente um ritual de despedida, a pessoa começa a doar as suas coisas, aquilo que ela lutava muito, agora ela não demonstra interesse, há um retraimento social, ela parece não se envolver, não se importar com rituais sociais. A justificativa da prevenção do suicídio na infância e na adolescência. Promover o bem-estar psicológico de crianças e adolescentes e protegê-los de experiências
adversas e fatores de risco que possam afetar seu potencial de prosperar não são apenas fundamentais para o seu bem-estar, mas também para a saúde física e mental na vida adulta. Qual é a diferença, por exemplo, entre uma ansiedade normal e transtornos de ansiedade? Quando afeta a qualidade de vida da criança e a sua inter-relação adaptativa com o contexto com o qual ela faz parte, casa e escola, ou seja, numa questão de transtorno, já há um prejuízo funcional em alguma área da vida. E esses sinais são isolamento, retraimento, a criança parece querer ser invisível, desatenção mais que o normal, alheia aos próprios pensamentos, um grau de apatia, baixo rendimento escolar, insônia, irritabilidade, se assusta com mais facilmente com barulhos, dificuldade para se alimentar, terror noturno, bruxismo, enurese. Ela fica hipervigilante ao contexto ambiental, um choro mais fácil que o normal, retraimento psicomotor, respiração curta, aquela respiração de cachorrinho, dificuldade para dormir, ou hipersonia, que é dormir demais, hiperfagia, que é comer demais, ataques de raiva, exposição excessiva às telas, né, mais de 4 horas em computador, tablet, celular, jogos, tem crianças que viram fazendo jogos de celular até às 6 da manhã. Metade de todas as condições de saúde mental começam aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Essa é a opinião da Organização Pan-Americana da Saúde, que é ligada à ONU. Como eu disse, a infância sofrem mais com ansiedade e adolescentes com depressão. E há quadros mistos de depressão e ansiedade, por exemplo, transtorno de depressão ansiogênica, que deve ser tratada como ansiedade, não como depressão. Os que estejam passando por um estresse tóxico, né? Cuidadores, como, por exemplo, o estresse de pré-exaustão e de exaustão, alteração abrupta da rotina escolar, alteração abrupta da rotina laboral, alteração abrupta da rotina doméstica, sobrecarga do trabalho doméstico, home office improvisado, as casas não têm essa adaptação a um trabalho corporativo, né? Desemprego, inflação, isolamento social, sedentarismo, luto complicado, que é a perda de familiares sem um ritual, sem uma despedida, né? Mas como pode ser uma criança que muitas vezes ainda não compreende o sentido da vida, buscar a morte para algo que a incomoda? Essa é uma das grandes reflexões, né? Ela está ali convivendo com pessoas que estão absorvendo uma série de inseguranças e ela está num camarote, ouvindo, 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 e chega uma hora que ela começa a unir uma situação com a outra e vai formando uma própria concepção de vida. O que acontece é que essas crianças e esses adolescentes, quando conseguem falar sobre o assunto, eles dizem que eles tentaram ser um peso a menos para os pais, que os pais estavam sofrendo, estão sofrendo porque têm que trabalhar muito para sustentá-los. Então, a não presença deles tornaria a vida dos pais mais leve. O grau de reflexão sobre a morte em uma criança vai sendo concretamente concebido conforme ela vai se desenvolvendo. No entanto, este ser que tem a vida pela frente está optando reduzir seu caminho de forma trágica, trocando assim a infância pela autodestruição da inocência. Esse é um estudo aqui no Brasil sobre o suicídio na infância e ele está com acesso online gratuito. As mesmo de utilidade pública,
com respeito a este tema, principalmente nas escolas, né, que é onde a criança e o adolescente têm muito mais chance de receber uma ajuda técnica, um olhar técnico, porque os professores e as professoras têm um leque de observação e de convivência muito maior com as crianças e adolescentes do que os próprios pais. A infância é um período de vida onde a palavra de ordem é brincar. A criança é vista pelos adultos como seres que possuem uma vida longa pela frente. O mito da inocência nos faz acreditar que a criança não é capaz de cometer suicídio, mas por mais que os adultos tentem afastar as crianças do sofrimento, como se pode explicar os altos índices de tentativas de suicídios que ocorrem em crianças? Esse foi um estudo de 2003. De acordo com a teoria motivacional do coping, as seguintes estratégias negativas ou positivas podem ocorrer. Então, de um lado, não é o ato em si, mas pensando em estratégias mais funcionais de enfrentamento do estresse. Será que os adultos, os jovens e as crianças têm esse preparo, têm essa psicoeducação? Por isso que cada vez mais os psicólogos e profissionais da saúde estão na escola, porque a escola é um terreno neutro e muito produtivo para haver um espaço de aprendizagem em todas as áreas. Então, quanto à percepção de ameaça ao relacionamento, né? Pode ocorrer em um ambiente inseguro e de abandono. A delegação, comportamentos de reclamar, autoculpar-se, lamentar-se, depender do outro, e com isolamento, com afastamento das pessoas, evitação do outro e dissimulação, congelamento, uma paralisia. Ou em um ambiente caloroso e acolhedor, ter a validação desse sofrimento, a validação desse sentimento de tristeza, a autoconfiança com regulação emocional e comportamental, expressão e aproximação emocional, a busca do suporte social. O coping, o coping é um termo técnico diante de uma adversidade. É um termo em inglês, derivado da expressão to cope with, que em tradução livre significa enfrentar, lidar com uma situação. Nós temos aqui a percepção de ameaça, né? Pode ocorrer em um ambiente caótico, imprevisível, ou pode ocorrer em um ambiente estruturado e previsível. Qual é a maior probabilidade de haver um enfrentamento de uma diversidade de uma maneira mais resiliente? É num ambiente mais estruturado e previsível, em que a criança tem ali um espaço para uma expressão e ela recebe uma atenção qualificada, uma atenção acolhedora e validante daquele sentimento de desconforto. Isso propicia, em resumo, a resolução de problemas com planejamento de estratégias, ação instrumental, domínio. E nós temos a parte C dessa preparação para uma resiliência, né, que é a percepção de ameaça à autonomia em um contexto de coerção, a submissão com ruminação, pensamentos intrusivos e perseveração rígida, e a oposição, comportamentos agressivos e desafiadores, como culpar os outros, projetar no outro. E nós temos uma segunda maneira de enfrentar o problema, que em um contexto em que haja promoção da autonomia, né, há uma acomodação, uma aceitação, uma ressignificação, uma reestruturação cognitiva, uma distração cognitiva e a negociação por meio da barganha, persuasão e estabelecimento de prioridades. A pandemia é de codependência, e isso é uma distorção, porque sentir a necessidade de estar conectado a um grupo
É sadio porque nós fazemos parte de uma espécie social. Então, a nossa existência, ela tem uma interdependência. Enquanto a ansiedade é mais comum em crianças em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doenças e incapacidades entre adolescentes. Quando a gente fala de depressão, a gente tem que pensar logo nas distorções cognitivas, como personalização, raciocínio emocional, leitura de mentes, culpabilização e comparações injustas. As crianças e adolescentes, sobretudo, têm essas distorções de uma maneira muito mais latente. As consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras oportunidades. Aqui nós temos o suicídio em adolescentes, ocorreu 62 mil em 2016, quando a gente fala dessas questões de abuso de substância, medicações dos pais de uma maneira ilícita, como é comum nos Estados Unidos, principalmente o acesso ao álcool, né? O que as crianças e os jovens veem, boa parte dos adultos se anestesiando com álcool, né? Então, o álcool como regulador emocional, é para relaxar, é para extravasar, é para, enfim, e isso é repetido. Então, o álcool aí, ele é a porta de entrada para uma série de drogas. E boa parte começa dentro de casa, isso que é o mais triste, né? Rituais de festas de adolescentes com esquenta, né? E até jovens, que o esquenta significa beber antes, para não gastar tanto dinheiro com bebida nas baladas, né? Então, a pessoa já sai bastante embriagada, o que aumenta o risco em todos os sentidos, né? Que eu vou passando, né, toda a visão que se tem hoje, né, do macrosistema, o exossistema, o mesosistema e o microsistema, que é a relação da criança com os seus cuidadores, né? Então, aí a gente vai passando por todas essas fases de intervenção, né, fatores de proteção, a necessidade de construir e reforçar a resiliência, a promoção da saúde mental, principalmente em escolas e comunidades, instituições religiosas, instituições filantrópicas. E é muito importante que os profissionais de saúde mental treinem pessoas para detectarem com maior precisão e sinais possam ali indicar uma questão de suicídio e fazer a intervenção. É importante que a vida é o valor máximo. E diante da ameaça à vida, é obrigação nossa como adultos agirmos, avisarmos, alertarmos. E isso está como bem claro no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas multissetoriais de prevenção ao suicídio, a própria ONU oferece, há ações que promovam uma descompressão, né, dessa situação toda de estresse que nós ainda estamos passando, uma forma de lidar melhor com as situações. E a forma de intervenção é fortalecer os relacionamentos, porque tanto a criança quanto o adolescente, ele precisa se sentir pertencente. Esse elo que faz com que a vida se preserve, né? Ele precisa ter o domínio também de alguma competência e, sobretudo, ter o estímulo à sua própria autonomia. Aqui nós temos as referências e obrigada pela atenção.
Até o próximo vídeo.